Muitíssimo boa noite a todos. É com grande satisfação que nós estamos promovendo mais um webinar. Eu julgo esse webinar como de extrema importância para o momento que o país está vivendo, né? Lembrando que nos últimos anos, diria que nos últimos 10 anos, não, um pouco menos que isso, nós tivemos um intenso trabalho na criação de normas, tanto legislativas como normas internas de instituições, a fim de promover a relação público-privado e, principalmente, a inovação tecnológica, ou seja, a aplicação do conhecimento científico, que é muito vasto no Brasil, né? Transformar isso em tecnologias de uso para a sociedade, né? E por isso nós estamos trazendo hoje aqui 3 pessoas de enorme valor, tá? Em todo esse processo. O doutor Rafael Fácio, que é procurador do Estado de São Paulo, né? A pessoa que assume hoje a cadeira do representante da inovação tecnológica, né? Da legislação para a inovação tecnológica no Estado de São Paulo, e não é uma tarefa muito fácil, porque a gente tem um Estado com muitas organizações de ciência e tecnologia, muitas empresas, é o Estado mais rico do Brasil e tem uma configuração parecida com um país europeu, né? A gente também recebe aqui o Dr. Leonardo Félix da Silva Ribeiro, um advogado que sempre militou nessa interação público-privada, que nos ajuda muito na Fundepag nessas questões. Por ocasião da promulgação do decreto estadual sobre o assunto, o doutor Leonardo foi meu conselheiro o tempo todo, né? Eu participei daquela comissão riquíssima em valores e em capital intelectual, e o Leonardo foi o meu conselheiro, o meu mentor intelectual, né? E é uma pessoa de inegável qualidade, tanto qualidade como pessoa, como qualidade pessoal. E também é uma enorme satisfação receber que o Edson Shirotti, que é o nosso companheiro de trabalho há 10 anos quase, né, Edson? Há muito tempo, quando a Fundepag, junto com o Edson, aplicou, acho que em 3 ocasiões, a Lei do Bem em projetos que tiveram total êxito graças à eficiência e ao trabalho executado pelo querido Edson, tá? Um deles de excepcional resultado, que foi com uma das principais empresas de inseminação artificial do Brasil, né? Que na época se chamava Lagoa da Serra, e o êxito foi fantástico, Então, a gente está aqui com 3 campeões, 3 pessoas que podem resolver quase todos os problemas relativos à inovação tecnológica e ao emprego de leis que favorecem a relação público-privada, né? Eu nem vou falar do currículo dos dois, os 3, perdão, porque é um currículo fantástico, de muitos cases, muitas realizações e muito trabalho, tá? Para a gente iniciar essa discussão, não sei se a retaguarda aí tem alguma outra consideração a fazer, senão eu já vou começar a conversa no painel chamando o Rafael Fácio. Viu, Rafael? Se você puder iniciar, a gente agradece e vamos nós conversar sobre a legislação. Vamos lá. Bem, primeiro de tudo, eu queria agradecer muitíssimo, doutor Álvaro. Queria perguntar se o doutor Leonardo não gostaria de me preceder por conta da exposição dele. Doutor Leonardo. Exato, para mim é diferente. Talvez seja mais interessante eu começar, porque eu vou falar sobre um panorama mais abrangente da aplicação da legislação. Eu acho que o doutor Rafael tem alguns cases mais específicos, né, mais atinentes ao Estado de São Paulo. Então, se o doutor Álvaro permitir, podemos inverter a ordem? Não, lógico, fiquem à vontade. Então está perfeito. Por favor. Muito bem, agradeço
Boa noite a todos, agradeço a apresentação. E ser apresentado pelo Álvaro, meu dileto amigo, é um contentamento, né? Até porque ele brinca e diz que eu fui mentor dele. É o contrário, na realidade. Álvaro é que é o meu mentor e eu pretendo, na medida do possível, dos meus conhecimentos, aconselhá-lo, mas só por uma conjuntura, o fato de eu ter feito direito, né? Estudar a matéria. De resto, ele que me aconselha em quase tudo. Nas poucas questões pontuais jurídicas, eu, então, o aconselho. Mas, desde já, agradeço a todos o convite, agradeço em nome do Álvaro, e é um prazer aqui debater, conversar com o Rafael e com o Edson também, meus amigos, a quem eu tenho profunda admiração. Bem, o tema é um tema bastante interessante, né? Até porque é um ambiente legal de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que já diz tudo, né? E o Álvaro, nessa pequena introdução, já deixou claro que hoje o ambiente legislativo é, por assim dizer, bastante favorável. É um ambiente realmente de estímulo e faz jus ao título, né? A pesquisa, ao desenvolvimento e inovação. Isso se deve de alguns anos para cá, essa que é a verdade, não era assim. Mas o fato é que a legislação hoje, é disso que eu pretendo falar, permite essa possibilidade, então nós temos que aproveitá-la, né? Essa que é a verdade. Então, eu começo fazendo uma rápida digressão, dizendo da emenda constitucional 85, né, de 2015, que é aí que houve um reforço, porque se esculpiu na Constituição Federal essa preocupação. E aí são dois dispositivos que eu chamaria a atenção. O dispositivo, o artigo 218 da Constituição, que diz que, aspas, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Já diz tudo, não é? Como diria um personagem até folclórico da nossa televisão futebolística, né? A regra aqui é clara e está na Constituição Federal, né? Agora, nós sabemos que nem sempre a Constituição no Brasil é cumprida, mas nesse ponto não parece que a legislação infraconstitucional está tentando, de fato, fazer valer esse dispositivo constitucional, e é isso que interessa, né? Então, indo agora para a legislação infraconstitucional, bem, minto, vou voltar. Eu falei de dois dispositivos, não vou ler, mas o outro que me parece também bastante interessante da Constituição é o 219A. Né? Essa técnica legislativa de colocar A, B, C, D, E depois do número, é uma técnica que veio da Itália, né? Novella, que serve justamente você não ter que renumerar as leis. Seria uma loucura cada modificação legislativa você ter que renumerar tudo. Imaginem isso na Constituição Federal Brasileira já tão inchada. Daí essa técnica da letrinha, depois do número. Mas o artigo 219A também é um artigo muito claro no sentido de invocar a União, os estados, municípios e o Distrito Federal para formalizar esses instrumentos de cooperação visando a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Então, indo agora já para a legislação infraconstitucional, eu acho que a principal lei é a Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que ela é até conhecida, na verdade, como um marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação. Essa lei alterou várias outras, mas a grande alteração que ela fez foi na própria Lei de Inovação, né, que é uma lei bem anterior, a Lei 10.973, lá de 2004. Então, essa lei, o marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação, a Lei 13.243, basicamente reescreveu a Lei de Inovação. Fez mudanças pontuais em outras leis também, como na Lei de Licitações, por exemplo, já eu trato um pouco disso, mas ela praticamente reescreveu toda a Lei de Inovação. E trouxe inúmeras modificações. Eu precisaria, na verdade, de vários webinários para tratar a respeito dessas, mas eu pontuo algumas, eu pensei só algumas aqui para trazer, para vocês entenderem a mudança estrutural que houve a partir dessa lei, quando se fala em estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e inovação. Então, se autorizou nos 3 níveis da federação, né, o apoio à inovação, inclusive dando a possibilidade de ceder imóveis, a participação em criação da gestão de parques tecnológicos, de incubadoras, né, atraindo centros de pesquisas estrangeiros, inclusive, né,
micros, pequenas empresas foram chamadas para a inovação, deu a possibilidade do Estado participar minoritariamente de capital social de empresas de inovação, se permitiu o compartilhamento de instalações, né, das instituições do Estado, instituições científicas, tecnológicas. Isso talvez depois o Dr. Rafael vai trazer um pouco da experiência aqui no âmbito do Estado de São Paulo, que é um avanço, a meu ver, fabuloso e precisa ser muito bem aproveitado, né? Se permitiu claramente a exploração que a exploração de tecnologia fosse feita também em parceria com empresas, né, e com outras CTs privadas, se ampliou bastante a utilização das bolsas de inovação, se permitiu a cessão de direitos, criação de terceiros mediante remuneração, se tratou um pouco mais dos NITs, né, os núcleos de inovação tecnológica, deixou claro que eles não são mais ser núcleos internos dos órgãos, podem até assumir uma feição de entidade sem fins lucrativos, independente, portanto, da própria ICT, se permitiu com bastante clareza e de forma expressa, né, a participação mais clara das fundações de apoio, permitindo que ela faça. Isso é um avanço de forma expressa, me parece um avanço muito importante na legislação, captação, gestão, aplicação dos recursos, das receitas próprias geradas pelas ICTs, né? Foram definidos diversos mecanismos de incentivo, e alguns aqui, inclusive, o Dr. Edson depois vai tratar, alguns mecanismos de incentivos, inclusive incentivos tributários, enfim, uma vária gama quase que inesgotável, um arcabouço que antes não existia na nossa legislação, visando justamente o alcance da inovação. E aí o Estado de São Paulo, através do decreto estadual 62817 de 2017, esse a que o Dr. Álvaro fez referência, de forma pioneira no Brasil, tratou de regular no âmbito estadual esta lei de inovação, já reformada, obviamente, pela lei 13.243. E depois dele, houve a superveniência de vários outros decretos por vários outros entes federados, inclusive um decreto bastante interessante regulando a lei de inovação pela própria União, que é o Decreto Federal 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, posterior, portanto, a este decreto estadual do Estado de São Paulo, aqui de 2017. Como última legislação, enfim, que eu gostaria de apontar, chamar a atenção, tem agora uma iniciativa recente, né, por uma lei complementar de 2019, a Inova Simples, né, que cria as empresas simples de crédito, na verdade, ou seja, é um regime tributário específico e simplificado para as startups, né, tão importantes quando se trata de inovação. Pode-se dizer, então, e assim eu creio, que há um microsistema legislativo para ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E quando eu falo microsistema, eu acho isso importante para saber que todas essas normas, elas conversam ou deveriam conversar entre si. Então, não adianta ou não é necessário ler cada legislação de forma estanque e individualizada. Há essa comunicação entre todas essas leis que formam um microsistema tendente, na verdade, à ciência, tecnologia e inovação. Agora, quem pode legislar sobre isso? Acho bastante interessante essa ponderação. A partir da emenda constitucional 85, a que eu fiz referência, a competência que era residual dos estados, né, passou a ser uma legislação concorrente. Na realidade, assim, aos estados, cabe à União trazer as normas gerais a respeito desses temas, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e cabe aos estados, por assim dizer, suprir as lacunas dessas condições, dessas normas de caráter geral. Cabe, então, aos estados legislar de forma a explicitar isso no âmbito estadual, claro, que à luz da sua realidade, né? Isso, então, preencher, por assim dizer, os vazios, né, da lei federal. Então, essa regulamentação dessas normas cabe aos estados e foi o que fez de forma pioneira, inclusive, o Estado de São Paulo,
com a participação do Álvaro, do Rafael e de tantos outros, né, no decreto 62.817 de 2017. E por mim, assim, de longe, por vias transversas, participando dessa discussão relativa ao decreto 62.817. Mas, então, dito isso e falado das leis que eu entendo as mais importantes para formar esse microsistema, eu queria fazer alguns apontamentos que são importantes à luz dessa legislação para a gente pensar pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A primeira delas diz respeito à tão criticada, por assim dizer, lei de licitações, né? A 8666 de 1993, que é uma lei que nos persegue. Quem trabalha com o Estado sabe bem o quanto essa lei é um entrave para muitas situações, né? Enfim, mas o fato é que esse microsistema legislativo trouxe algumas hipóteses aí de dispensa, critérios objetivos, de dispensa de licitação quando se trata de inovação. Muito bem, mas mais do que isso, acho que é importante ter em mente a interpretação de que quando se trata de inovação, nós vamos primeiro beber da fonte, ou seja, ler a legislação específica, e por conta do critério da especialidade, é ela que diz qual é a forma de contratação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, nesse ponto, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, ela tem o mesmo entendimento, o que eu acho perfeitamente correto, é que a lei de licitações, aqui, a lei 8666, ela é fonte subsidiária, não é a fonte primária de interpretação. Quando se pensa, então, numa contratação visando a inovação, eu não penso, ou não devo pensar, num primeiro momento, na lei 8666. Eu tenho que pensar na lei de inovação. Eu tenho que pensar nesse microsistema que existe no ordenamento e entender lá quais são as formas de contratação. Para, se for o caso, e depois num segundo raciocínio, havendo lacuna, não estando claro, eu penso nas possibilidades de licitação e assim mesmo eu vou cair nas questões de dispensa de licitação, que estão muito claras em várias hipóteses dessa lei, me parece. Agora, além da questão da licitação em si, algumas questões atinentes à inovação, principalmente no que diz respeito às ICTs públicas, é preciso entender que eu tenho também a figura do chamamento público. O chamamento público pode auxiliar, não é uma licitação, por assim dizer, bastante simplificada. Ela está tipificada, na verdade, num marco regulatório da Organização das Sociedades Civis, né, que é a Lei 13.019 de 2014, que traz claramente a hipótese de chamamento público quando o Estado vai fazer alguma parceria com uma organização da sociedade civil. Mas esse chamamento tem uma finalidade simplesmente publicizar a ideia desta relação. Então, eu acho muito interessante se pensar, sem preconceito, que em algumas situações, mesmo visando a inovação, o chamamento pode ajudar e não atrapalhar. Não é algo que necessariamente engessa. Então, quando se pensa eventualmente em compartilhamento de laboratórios, é uma alternativa. Transferência, quando tem a transferência de recurso público para o recurso privado, talvez seja importante pensar uma forma de chamamento. E falando especificamente de compartilhamento de laboratório, eu acho interessante fazer a pontuação de que a lei de inovação traz isso de forma expressa e de forma bastante inovadora. Então, esses contratos que visam compartilhamento de laboratório, equipamentos, instrumentos, materiais, instalações, assim, mediante instrumento que a lei diz, instrumento jurídico adequado, né, por assim dizer, isso me parece um avanço bastante representativo em um campo muito fértil, com uma maior convivência, por assim dizer, entre o público e o privado. É claro que precisa se estabelecer as regras, se entender de que forma isso deve ser feito, mas nenhum prejuízo de se fazer, muito pelo contrário. É bastante estimulante que se faça, e eu acho que com este compartilhamento nós teremos muitos ganhos daqui para frente, porque essa estrutura toda do poder público pode bem se utilizar do privado, e vice-versa, né? Me parece que tudo isso, essa é a ideia, a união de esforços aqui. Outro ponto que eu acho muito interessante e relevante, e aí eu na verdade, me traio e falo um pouco da minha origem como advogado. Sou advogado de fundações já há muitos anos, o que denuncia a minha idade, já há uns 25 anos advogo na área, mas a presença da fundação de apoio é algo bem tratado por esse sistema
legal. E tem que ser bem tratado, né? A lei de inovação, ela institucionaliza a atuação dessas fundações de apoio em matéria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Era uma figura, antes, um pouco confinada a uma lei de 94, a Lei 8.958, que dependia de um credenciamento específico no MEC e Ministério de Ciências e Tecnologia, mas que servia tão somente ao apoio de entidades federais. Veja, me parece isso um grande avanço. O Estado de São Paulo, no seu decreto que regulamenta a Lei de Inovação, decreto 62.817, trouxe isso para o âmbito estadual, deixando claro que há um credenciamento para essas fundações de apoio. Então, a fundação de apoio se credencia como fundação de apoio a um ou a mais de uma ICT, a mais de uma instituição de pesquisa. Isso é muito importante. Porque enquanto já existisse na nossa legislação a figura dessa instituição de apoio, eu sentia que no âmbito estadual, antes dessa regulamentação, ela era um pouco marginalizada. Ela vivia meio no limbo, sabe? Porque existia como instituição de apoio, mas não tinha um credenciamento, um papel, e nós vivemos num estado absolutamente burocrático. Eu preciso mostrar o papel para dizer que eu sou credenciado, né? Isso aconteceu a partir aqui do decreto estadual, pelo menos no âmbito de São Paulo, deixou muito claro esse credenciamento, e eu penso que nesse ponto é um avanço. E aqui repito um dispositivo que eu já falei, artigo 18 da Lei de Inovação, que foi repetido pelo artigo 11, salvo melhor juízo do decreto estadual, e deixa muito claro essa possibilidade. Isso é vital, penso eu, da Fundação de Apoio captar, gerir e aplicar receitas próprias, no caso do Estado de São Paulo, das ICTestes. É claro que desde que haja previsão expressamente contratual e desde que isso seja aplicado nos objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não é um cheque em branco, obviamente. Mas essa captação, essa gestão desse recurso, que é um recurso da própria instituição científica, ela é muito interessante quando é feita por uma fundação de apoio de natureza privada. Porque se ganha e muito, né? Há muito mais agilidade da fundação privada, por assim dizer, no trato, na gestão desse recurso. É claro, e ela tem o dever de prestar contas disso, mas ela consegue trabalhar o recurso de uma forma muito mais simples do que o próprio órgão, né? É claro que o próprio órgão pode, por exemplo, na aquisição de bens, né, e produtos, se utilizar do critério de dispensa de licitação. Mas a Fundação de Apoio, ela não para por aí. Ela, além de adquirir esses bens e produtos, ela pode contratar mão de obra, serviços de pessoal necessário para a realização daquele serviço. Enfim, tudo isso com muito mais agilidade, observando o regulamento próprio da entidade, da Fundação de Apoio, para contratações. E, claro, prestadas as devidas contas. E este regulamento próprio, na verdade, da Fundação de Apoio, em nada se confunde com um arcabouço parecido com a lei de licitação. É claro que ela deve observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, economicidade, eficiência, mas há um regulamento próprio que ela deve observar e prestar contas com base nesse regulamento na gestão deste recurso. Isso me parece um estímulo muito grande às ICTs, me parece que ajuda e facilita enormemente a relação público-privado. Dito isso, avanço um pouquinho, não sei como eu estou de tempo, mas não vou me alongar muito, mas eu gostaria de falar rapidamente de alguns instrumentos jurídicos que são utilizados para formalizar essas relações, né? Acho que o primeiro deles, que fica muito claro, na verdade, se enxerga pela Lei de Inovação, é o acordo de parceria, né, de PDI. Esse acordo que, na verdade, é um instrumento que visa a conjugação de esforços. Há uma justa posição de interesses, né? Não é um convênio, mas a ideia é a mesma de conjugação de esforços. Então, na verdade, o ente estatal e o privado aqui conjugam esforços para um desiderato comum. Esse acordo de parceria na busca da pesquisa, desenvolvimento e da inovação é um contrato, me parece um instrumento típico que a lei traz, com bastante liberdade contratual, e isso me parece também um grande avanço. Eu também não descarto, embora seja um pouco mais travada a possibilidade de utilização de convênio. Também aqui, até já conversei com o Dr. Rafael nesse sentido, acho que se aplica
no que couber sempre, a questão aqui é fonte subsidiária no que couber, e no que couber é para ajudar, não é para trabalhar, não é para atrapalhar, é quando há lacuna e eu posso me utilizar para outras relações, usar os instrumentos da Lei 13.019, do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a dizer o seguinte, quando há aqui, por exemplo, uma fundação de apoio, uma entidade do terceiro setor, se cogita da utilização do acordo de cooperação, do termo de colaboração, do termo de fomento, que são instrumentos típicos, na verdade, dessa lei, dessa relação, que ajudam e não atrapalham se bem aplicado. O que eu não posso é ter uma interpretação caolha a respeito da legislação. Achar que, por exemplo, eu tenho que necessariamente fazer um chamamento público para contratar uma fundação, né? Porque eu vou firmar um termo de colaboração. Não. Se for fundação de apoio daquele órgão, obviamente que não há de se cogitar de licitação para aquela, de chamamento, melhor dizendo, né? Para firmar um termo de colaboração com aquela fundação que serve, afinal de contas, para apoiar aquele órgão. A questão é ler, ou tentar ler, o microsistema. Uma lei junto com a outra e aplicar naquilo que couber de forma que não haja conflito interpretativo, né? O contrato de prestação de serviços é outra... Ele é bem tratado também, a meu ver, pela Lei de Inovação, porque deixa claro a possibilidade de se contratar o Estado, as ICTs, para a prestação de serviços técnicos especializados. E aqui é um ponto bastante interessante, porque o Estado, quando é contratado nessa figura, ele é em tudo e por tudo igual ao ente privado na relação negocial. Então, aqui não há de se cogitar de cláusulas exorbitantes, aquelas que a administração pública tem, como que a legislação impõe, não. O contrato é de natureza jurídica de direito privado. Então, aqui há pacta sunt servanda, ou seja, as partes são livres para pactuar aquilo que entendem negocialmente mais favorável, em posição de igualdade, atenção. É claro que o Estado nunca vai deixar de ser Estado, né? Ele tem as suas particularidades, mas é um cuidado dele próprio. Então, ele tem o dever de publicidade, mas isso em nada muda a liberdade contratual que existe nesse tipo de relação jurídica. Aqui, o contrato é natureza jurídica de direito privado, e me parece que, portanto, o Estado assume essa condição. Eu sei que o Estado não está acostumado a negociar contrato. Ele impõe, mas aqui precisa negociar. E pelo menos aqui neste painel, né, há 3 atores, os 3 que estão falando, que são pessoas habilitadas a ajudar muito. O Rafael, que a PGS coloca à disposição das ICTs para discutir essas cláusulas de ético particular, né? Eu e o Edson na condição de advogados também, representantes das fundações de apoio que também fazem e devem fazer esse papel na condição de interveniente dessas relações jurídicas, porque estão acostumadas a negociar questões, negócios de natureza jurídica de direito privado. Penúltimo ponto, prometo, diz respeito aqui à propriedade intelectual. Eu acho que é outro tema bastante interessante, e o recado que eu queria trazer a vocês é que é um tema aberto, a definição negocial também, né, nessa relação da lei de estímulo à inovação. Então, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual, né, ela deve ser justificada, definida pelo próprio Nietzsche. Pelo Nietzsche, à luz da política de inovação da ICTESP, mas aqui deve se discutir e o instrumento contratual deve prever a proporção de cada uma das partes nessa propriedade intelectual. Daí a importância de se firmar instrumentos aqui típicos, né, mais ligados à lei de propriedade industrial, contratos de transferência de tecnologia, licenciamento e afim, dependendo do caso concreto. Nesse ponto também, Fundação de Apoio tem toda a expertise para ajudar e a PGE igualmente para ajudar as ICTESPs nesse importante papel. Último ponto, fechando, porque eu acho, estou sem relógio, que eu já estou esgotando o tempo, se é que não esgotei. Eu queria falar 4 rápidos exemplos, na verdade, da experiência que eu tenho como advogado da Fundepag, com muito orgulho de trabalhar para essa fundação já há bastante tempo, né? Eu posso dizer que a fundação tem se preocupado e tem proposto novos instrumentos, né, para o Estado, à luz do marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, à luz da lei e dos decretos de inovação. Isso tem conversado a PGE. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui na pessoa do Dr. Rafael, sempre aberto a discutir modelo jurídico, visando a inovação, um amplo debate
várias cabeças pensam muito melhor que uma, e é muito interessante, você percebe justamente essa justaposição de interesses quando se discute, né, no ambiente da Procuradoria os negócios e a melhor formatação dos negócios jurídicos, dos contratos, visando alcançar de fato a inovação. Acho isso um exemplo muito importante. Não sei se os outros estados seguem exatamente isso, oxalá o façam, mas nesse ponto o estado de São Paulo está de parabéns, e a Fundepag tem tido essa participação com diálogo e tentando propor alguns negócios jurídicos, e tem feito isso, né? Ela também ajudou a estruturar, isso orgulha a todos nós da Fundepag, os próprios NITs, né, dos institutos, das ICETESPs, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, um trabalho muito importante. A Fundação tem ajudado nessa expertise para esses NITs, enfim, eles foram criados a partir de um acordo de cooperação, a Fundepag auxiliando nisso, estão se desenvolvendo, é um intenso aprendizado para todos nós. Isso favorece bastante esse ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque sem o NIT nada disso acontece, acho importante dizer, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar e fazer e propor o primeiro licenciamento também no âmbito da Secretaria da Agricultura, com a ajuda da Procuradoria-Geral do Estado. Então, esse apoio, na verdade, às ICETESPs no desenvolvimento de inúmeros projetos de PDI e na prestação de serviços técnicos especializados. Isso tem feito parte, na verdade, da experiência da Fundepag nos últimos anos, visando usar o arcabouço legislativo e transformar isso em realidade, em inovação. Então, era esse o recado que eu gostaria de passar a vocês. Agradeço a todos e peço desculpas se me estendi demais no tempo. Meu muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Como uma aula, como sempre, né? Uma aula muito boa, uma aula magna, né? Hoje nós vamos ter 3 aulas magnas aqui, viu? Então vocês se preparem para aprender muito. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Quem tiver perguntas para os nossos convidados, por favor, as remetam através do bate-papo, tá? Que é essa está embaixo na tela do computador, aí bem no meio da tela, na parte de baixo, tá? Então, por favor, façam as perguntas que nós estaremos encaminhando. O que não der tempo, se forem muitas, o que não der tempo de fazer hoje, a gente encaminha para os nossos queridos convidados. Antes de passar a palavra para o Rafael, eu queria dizer que a Fundepag, até pelos acontecimentos dessa legislação e da vontade de empreender, né, criou em Campinas o que a gente chama de Conexão Fundepag, né? E a Conexão Fundepag pretende exatamente estimular esse ambiente de parceria público-privada, né, através do desenvolvimento de projetos tecnológicos mais complexos, tá? E abordando todo o capital intelectual e conhecimento que a gente tem dentro das ICETESPs e até fora delas, né? A gente está trazendo outros parceiros, tá? Principalmente aqueles voltados à tecnologia da informação e comunicação, parceiros de altíssima, de grande capacidade técnica, para auxiliar e para a gente esticar bastante essa questão da aplicação de tecnologias, tá? Agora vamos, então, ter o prazer de ouvir o Dr. Rafael, né? Nosso querido parceiro nessa empreitada pela inovação tecnológica. Por favor, Rafael, fique absolutamente à vontade. Bem, primeiro de tudo, muito obrigado, Álvaro, não só pelas palavras que ficam muito registradas aqui na nossa memória, até porque, e o Álvaro deve se lembrar, que uma das primeiras coisas que fiz quando entrei na Procuradoria para tocar essa área de inovação, uma das primeiras coisas que fiz foi justamente ir até a Fundepag, conhecer um pouco do trabalho da Fundepag, e já a convite, né, e com o diálogo que venho mantendo desde então, com o Leonardo, que me fez o convite de estar aqui hoje, de poder discutir com vocês. E fico muito feliz que vejo aqui que nesses 129 participantes que estamos agora, né, vejo, a gente não consegue ver os rostos conhecidos, como se a gente estivesse junto no mesmo lugar,
mas vejo aí muitos nomes conhecidos, muitas pessoas dos NITs da agricultura, das ICTs aqui do Estado, que têm um papel realmente de ponta de lança em relação à pesquisa. E a minha fala aqui, eu pretendo ser muitíssimo breve, pretendo ser muito direto, e gostaria aqui, depois dessa introdução muito exitosa que o Leonardo fez em relação a legislação de inovação como um todo, em relação ao que a lei de inovação trouxe ao longo das suas alterações, sobretudo a de 2016, e mais ainda o que o Decreto Paulista de 2017 também trouxe, eu pretendo aqui trazer depois para vocês, além de falar como que a Procuradoria quer agir, como a Procuradoria quer passar a se portar em relação a esses processos. Quero também aqui trazer para vocês dois exemplos de casos de programas concretos que nós auxiliamos, que tivemos essa honra de poder ajudar a construir e que eu acho que podem servir aí como exemplos para que nós pensemos alternativas dentro das outras ECTESP do Estado, junto com a atuação que é sempre muito parceira das fundações de apoio, um ator muito importante dentro da lei de inovação. A sua importância é inquestionável porque já está ali positivado, previsto na própria lei, e ter essa capacidade de diálogo, sobretudo entendendo os interesses, né, dos múltiplos atores que a gente tem dentro do ecossistema, é algo que realmente merece a Fundepag aí todos os elogios, os parabéns por ter reunido aí nessa segunda-feira à noite a possibilidade da gente discutir com 130 pessoas quase um pouco de um objetivo que eu creio ser comum para todos nós que estamos aqui, do lado de cá e do lado de lá, que é fazer com que a lei de inovação saia do papel. Ponto. Esse objetivo, eu acho que é a força motriz do que inspira muitas das nossas atuações. Então, eu vou dividir minha fala em 3 partes bastante breves. A primeira parte, eu vou falar um pouquinho do que o núcleo da PGE tem feito, ou como tem sido a nossa atuação em relação aos processos de inovação. Com isso, eu pretendo mostrar para vocês que, assim como a lei mudou e assim como as instituições também mudam, a PGE também quis mudar. E quis mudar de uma forma que a gente acredita ser melhor, mais fácil e que dá aí realmente munição para que os NITs possam agir na plenitude das competências que lhes foi dada pela lei de inovação para auxiliar a CETESP. Na segunda parte da minha fala, na segunda e terceira partes, eu vou trazer aí em cada uma um caso concreto. Vou falar primeiro do caso de compartilhamento de espaços das ICTESP, que a gente tem lá no IPT, que, como vocês sabem, o IPT é uma grande instituição de pesquisa do Estado, que junto com a FIPT, a sua fundação de apoio, fizemos um edital aí para pensar em compartilhamento dos espaços do IPT. E, por fim, vou tratar de um programa que, por ironia do destino, cabalisticamente acabou sendo lançado hoje mesmo. Esse programa que chama Ideia Gov e que visa justamente pensar na articulação do Estado com as startups. Vocês sabem muito bem que o Estado é um agente promotor de inovação no mundo todo. Isso não é coisa só de países que têm um viés mais estatista ou mais publicista. O Estado sempre tem um papel importante para ajudar que a pesquisa básica consiga chegar no setor produtivo, vencendo aí o Vale da Morte. Mas, sem o setor privado, a gente não tem inovação. A inovação é uma atividade típica do setor privado. E a função aqui do Estado é de dar fomento, é de catalisar esse processo, é de fazer com que isso seja mais rápido e mais seguro para todo mundo. E aqui, da nossa parte, enquanto Procuradoria, eu acho que a nossa missão aqui, portanto, está bem clara. Então, dado esse panorama geral, eu vou para a primeira parte e comentar aqui com vocês um pouco do que na Procuradoria nós temos feito em relação à inovação e onde que a gente gostaria de chegar. Até para ver e colher também as críticas, as sugestões de vocês. Na Procuradoria, a gente sentiu, sobretudo a partir da elaboração lá do processo de construção do nosso decreto estadual 62817, o decreto que o Leonardo citou, que regulamenta aqui em São Paulo, de forma pioneira, a Lei de Inovação já alterada em 2016, nós sentimos a necessidade de estar mais perto das ICTs. E por que isso? Primeiro porque nós nos deparamos com uma lei
que vinha lá desde 2004 e que tinha dispositivos muito transformadores, com uma capacidade imensa de poder gerar conhecimento no setor produtivo. Mas, ao mesmo tempo que nós percebíamos que, inclusive até pelo próprio movimento de reforma que a Lei de Inovação sofreu, né, no novo marco legal de 2016, até confirmam, né, que, na verdade, a Lei de 2004 deixou muitos campos abertos, deixou muitas questões juridicamente mal resolvidas no sentido de que tornava incerta, insegura a sua aplicação por parte do gestor. E nós sabemos que o gestor, que tem que ir lá colocar o CPF dele para poder assinar no final do mês, e as notas de empenho, os pagamentos, enfim, todos os atos, os contratos do dia a dia da gestão pública, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade que fica ainda maior quando a gente se depara dentro de um sistema que, quando a gente pensa em licitação, a gente sabe que tem uma posição bastante restritiva vindo dos órgãos de controle, seja os órgãos de controle interno, como, por exemplo, a gente tem aqui no Estado a CGA, a própria Secretaria da Fazenda, seja os órgãos de controle externo, lá como o Ministério Público e, sobretudo, o Tribunal de Contas do Estado. Então, qual foi a nossa percepção? Ou qual foi a nossa, talvez, até autocrítica? Nós, enquanto Procuradoria, precisamos criar um canal direto com os NITs, sobretudo, e com as ICETESP em geral. E por que isso? Primeiro, porque a gente tem uma legislação que precisa ser aplicada. E a gente acredita que tem um problema aqui importante de insegurança jurídica dentro dessas relações. A gente vem de um país, a gente vem de uma legislação de compras que olha, às vezes, com desconfiança a interação, a cooperação público-privada. Quando a gente pensa em inovação, e aí, se a gente pegar desde a literatura mais antiga, lá do Freeman, do Lundvall, até chegar, por exemplo, na Mazzucato, na Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana, lá da Universidade de Sussex, que fala que sem cooperação público-privada a gente não consegue fazer a inovação alavancar. Então, quando nós pensamos num campo que precisa tanto dessa cooperação público-privada, juntando com um país que tem uma cultura de compras públicas tão formalista, tão restritiva, que foca tanto no processo e pouco no resultado, a gente não consegue tirar desse caldeirão algo que seja aí de grande valia. Então, um primeiro ponto que a gente pensou em fazer na Procuradoria é tentar interpretar a lei de inovação como ela deve ser, como uma lei que se separa desse marco legal de compras públicas. E aqui na Procuradoria, a gente criou, portanto, um grupo de procuradores interessados no tema de inovação, e aqui muitos dos que estão aqui vão lembrar da atuação do Dr. Fábio Montes, que me precedeu, que ajudou a construir o decreto 62817, e ele também faz parte desse núcleo, junto com tantos outros colegas de tantas outras consultorias e também do contencioso, que gostam de estudar esse tema e de compreender um pouco como que a gente tem que pensar o direito à luz das novas tecnologias. E aí, nesse núcleo de inovação, nós tivemos uma discussão bastante intensa sobre vários tipos contratuais que a Lei de Inovação trouxe. Eu aproveito aqui para anunciar que, muito em breve, a gente vai ter na Procuradoria novidades em relação a isso. A gente fez um documento bastante extenso, consolidando muitas interpretações, e eu tive a felicidade de poder contar na elaboração desse documento com, assim como a Fundepag tem essa perspectiva do diálogo e aberto e da gente poder pensar junto para pensar melhor, tive até a oportunidade de contar aí com os pensamentos do Leonardo, que, como advogado de fundação de apoio com grande experiência que tem, ajudou aí a dar novas luzes para os nossos pensamentos, e muito em breve, e assim como um monte de outros atores aí do ecossistema, porque pensando junto a gente sempre pensa melhor, e aí muito em breve nós vamos ter um documento aí consolidando algumas interpretações jurídicas da Lei de Inovação. Mas não é só. A gente acha também que a gente precisa estar perto do dia a dia dos NITs. A gente não tem como, hoje, colocar um procurador em cada ICETESP. A gente não tem, infelizmente, material humano para isso. Mas a gente consegue, e esses tempos de pandemia estão nos ensinando, acho que de forma muito eloquente, como a gente consegue se aproximar muito bem com a tecnologia. Então, uma das nossas próximas pautas de atuação é tentar estreitar um pouco essa linha de assessoramento jurídico. É o seguinte, é pensar junto, é trocar ideia junto.
Eu aprendi muito, várias coisas que também não sabia, sobre, por exemplo, como funcionam os estudos clínicos lá na área da saúde, que são aí, por exemplo, uma prestação de serviço que uma ICT pública, como, por exemplo, o Dante, o IAL e outras ICTs que nós temos aqui no estado, o próprio Butantan também, prestam serviços para os particulares, na linha do que o Leonardo trouxe para a gente. E eu acho que essa aproximação, esse trocar ideias junto e construir algo novo, é algo que tem um valor muito grande, ao mesmo tempo que é pessoalmente uma satisfação pessoal da gente poder construir coisas juntos e ver alguns casos concretos tomando corpo e os editais indo para a rua e os contratos sendo assinados, a gente mostra, e talvez a gente comece a ter algumas provas, de que esse modelo em que a Procuradoria não fica lá longe esperando receber o processo, mas está à disposição para a gente conversar por telefone, por e-mail, por WhatsApp, agora por Zoom, por Teams e outros instrumentos que nós temos hoje, eu acho que se revela um mecanismo muito mais eficaz e acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Então, para terminar essa minha primeira parte, o apelo que eu gostaria de fazer aqui, aproveitando que nós temos tanta gente aqui hoje, e de me dirigindo de forma especial aos pesquisadores, aos que trabalham nas ICTs, é que entendam talvez e vejam essa nova realidade. A Procuradoria que estava lá no passado distante, em que recebia o processo só no final, e que às vezes, por exemplo, no processo vinha algum tipo de negativa, agora, depois que a lei de inovação mudou, e o Leonardo deixou isso claro para todo mundo ver, acho que deixou muito claro uma coisa. A lei está muito aí, e como ele até citou, né, a lei é clara. E nós da PGE não temos e não queremos fazer nada mais do que aplicar a própria lei de inovação. Esse é o nosso objetivo comum. E nós queremos trabalhar junto com as ICTs. Eu vou dar um exemplo só de coisas muito simples que a gente consegue, às vezes, pensar em melhorar e estreitando a nossa relação. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Dante Pazanese, que reclamava muito de demora, por exemplo, dos processos para irem para a Procuradoria e voltarem. E depois que eu passei a acompanhar isso com mais de perto, eu passei a achar, mas que estranho, porque os processos chegam, a gente dá prioridade, eles saem 2, 3 dias, e a gente descobriu, graças aos setores aí de protocolo, que o processo estava ficando no escaninho 3 meses num gabinete lá de uma coordenadoria da Secretaria da Saúde. E aí, com uma conversa simples com o chefe de gabinete lá da saúde, o Dr. Eduardo Barbinha, a gente resolveu e criou uma via rápida. Por o NIT, para o dirigente da ICT mandar direto o processo para a CJ e a CJ mandar direto o processo para o dirigente do ICT. E com isso, a gente fez os processos andarem muito mais rápido. Isso nem jurídico é, mas eu acho que isso é um exemplo que mostra que quando a gente está junto, a gente consegue coisas muito melhores. E a gente consegue entender o lado do pesquisador, entender mais o lado da pesquisa. E, por outro lado, também a gente, com o nosso conhecimento jurídico, a gente consegue dar munição, dar argumentos, dar instrumentos para os NITs poderem trabalhar. Pensarem aí também nas oportunidades que cada ICT tem. A gente tem coisas muito diversas dentro do Estado, desde o Instituto de Economia Agrícola aí na SAA, até o Dante Pazanese lá com cardiologia, até o Instituto Botânico. A gente tem várias áreas e várias áreas distintas do conhecimento, mas uma tônica comum e uma tônica que a gente quer fazer com que cada mais seja realidade é que a Procuradoria mudou. E nessa mudança a gente quer estar perto, porque a gente acha que essa aproximação a gente consegue colher bons frutos. E para isso não ficar na minha boca, para não ficar só, por exemplo, nas minhas palavras, eu quero mostrar e pensar aqui com vocês em 2 casos, indo aqui para a parte 2 e para a parte 3 da minha fala. Tá? Vou começar primeiro falando do caso, e aí o caso que é um exemplo, creio eu, de compartilhamento das instalações das ICTs, que é uma possibilidade que está prevista com muita clareza hoje na Lei de Inovação e também regulada aqui em São Paulo pelo nosso decreto, que foi o exemplo do IPT Open Experience. O que foi isso? O IPT, para quem não conhece, fica ali ao lado da cidade universitária, ao lado da Poli, e tem vários galpões, vários prédios, né,
prédios baixos, mas prédios assim, bastante numerosos ali ao longo da sua área. E aí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a pasta tutelar lá do IPT, e a nova gestão do IPT, pensaram em dinamizar isso e literalmente derrubar os muros ali que separam o IPT da cidade universitária e pensar em construir ali, dentro daquele espaço, daqueles imóveis que são do IPT e vão continuar sendo do IPT, um ambiente de ecossistema de inovação. Quase um protótipo de um distrito de inovação para a gente construir aqui em São Paulo, dentro de um projeto mais amplo que está sendo tocado pelo governo do estado e pelo município também de São Paulo, que é o projeto CIT, que visa criar ali no arco da cidade universitária, com o bairro de Pinheiros e Vila Madalena, pegando aí a área da cidade universitária, passando por cima ali pelo lado do rio, a área onde hoje fica ali próximo o Parque Vila Lobos, onde fica ali, enfim, alguns imóveis do estado e do município, pensar ali em construir uma regulação, algo que atraia empresas e startups para construir, de fato, um ambiente inovador. Quando a gente olha para fora, a gente vê que nas experiências internacionais de sucesso, quando a gente pensa em MIT, quando a gente pensa em Stanford, quando a gente pensa na Alemanha, Fraunhofer, a gente tem cooperação público-privada muito intensa. E outra coisa que a gente vê também é que a gente tem, às vezes, dentro do ecossistema, o público e o privado coexistindo, coabitando. E por isso que a lei de inovação veio permitir justamente isso. Que as ICTs, assim como, por exemplo, o IPT fez, pudessem compartilhar aqueles espaços que, no caso do IPT, estavam bastante, em larga medida, ociosos, com empresas que quisessem se instalar ali dentro. E se instalar fisicamente. Com isso, o IPT ia tirar os muros ali que separam ali da cidade universitária e, de fato, abrir aí, como se fala, um ambiente aberto e uma experiência aberta, não só no sentido de físico, mas também no sentido de abertura de ideias, de inovação aberta, de ser permeável aí aos fluxos de conhecimento que vem de dentro e vem de fora. Como o IPT fez isso? O IPT fez um chamamento público em que a finalidade foi colocar, por exemplo, todas as áreas, todos os prédios em que, com as suas plantas, enfim, que estariam à disposição para ingresso nesse programa. Claro que o IPT ainda passou a ocupar, ainda ocupa, né, muitos dos prédios ali do seu campus. Colocou ali um modelo de gestão bastante arrojado, de gestão do próprio espaço, com uma certa forma condominial, com a fundação de apoio, dando a possibilidade que a FIPT, que é a fundação de apoio do IPT, pudesse fazer parte da gestão das receitas próprias da ICTESP, no caso próprias do IPT, que, enfim, viessem a se instalar. E tinha vários modelos, desde a startup, que precisava de uma salinha, que nos casos ficaram concentrados no prédio 1 do IPT, que é um prédio bastante amplo, bastante grande, que tem bastante estrutura de salas, do que, por exemplo, até outras empresas que pudessem querer se instalar em, às vezes, espaços ou prédios inteiros. Então, o chamamento aqui não foi uma forma aqui, como o Leonardo bem colocou, de escolher ou de, enfim, direcionar de forma muito objetiva ou de forma muito estanque cada prédio para um tipo de empresa, para um tipo de interessado. Mas, na verdade, foi uma forma de dar publicidade, de abrir, de fato, um procedimento que é constantemente aberto, ou seja, o chamamento lá permite o ingresso de amanhã de uma startup ou de uma empresa dentro da estrutura do IPT, lembrando, claro, a regra de que quem manifestou interesse por ocupar, por exemplo, o prédio 1, o prédio 2, o prédio 4, enfim, vai, enfim, ter, obviamente, a primazia quando chega primeiro. E o que é interessante aqui? Esse chamamento resulta, sim, na assinatura de um contrato de compartilhamento. E esse contrato de compartilhamento, ele é negociado com cada um dos interessados. Não é um contratão padrão único. É um contrato bastante, como posso dizer, customizado, a saber qual que é, obviamente, a área em que a empresa atua, desde, sei lá, setor petroquímico, metalurgia, até a área educacional. E, por outro lado, a possibilidade de você pactuar, inclusive, se o privado, se a empresa quer fazer investimentos dentro daquele imóvel. Investimentos que ela vai ter a possibilidade ali depois
aliás, que vai ter a possibilidade depois de reverter em pró e em benefício da própria ICT, que no caso é o IPT. Então, eu acho que esse é um primeiro exemplo, uma coisa que acho que exemplifica uma forma nova de agir da Procuradoria, mas que, ao mesmo tempo, acho que mostra quão longe a gente consegue chegar ou como a gente consegue, de fato, aplicar a lei de inovação na sua plenitude quando a gente trabalha junto. E eu vou passar aqui para o terceiro e último exemplo. Segundo exemplo e última parte, terceira e última parte da minha fala, falando de um outro programa, que aí não tem nada a ver com o IPTUP, mas que também diz respeito à importância dessa cooperação público-privada. E que é algo que, em escalas maiores e escalas menores, está à disposição e está ao alcance de praticamente todas as nossas ICTs do Estado. Nós tivemos aqui recentemente a publicação de um decreto estadual, que é o decreto 64974 de 2020, tem aí cerca de 3 semanas, mais ou menos, e é basicamente um decreto que institui um programa chamado IdeaGov. Como eu falava, cabalisticamente, sem a gente ter previsto nem combinado, hoje mesmo foi anunciado o lançamento já de 2 editais e que tem aí o seguinte objetivo: selecionar, né, assim, e obter apresentação, seleção, teste / prototipagem aí, e final contratação de soluções inovadoras para a administração pública. É, grosso modo, um PitGov repaginado, pensando aí a ideia inovadora a ser apresentada aqui e com um elo final da contratação lá no final. Seja se for o caso de inexigibilidade, se dispensa, ou até mesmo de uma licitação, a ideia é que o programa elenque os desafios que o poder público precisa resolver, sem a necessidade de que o poder público precise descrever qual é a tecnologia ou qual é a forma de fazer isso. Todo mundo sabe, que pelo menos quem lida com licitação está careca de saber que a Lei 8666, a famigerada Lei da Besta, né, conhecida e carinhosamente apelidada, ela prevê lá no artigo 7º a necessidade de que o projeto básico contenha antecipadamente todas as características técnicas necessárias e suficientes à contratação. E quando nós pensamos em inovação ou de pensar em soluções inovadoras, o que a gente tem, na verdade, é um procedimento que começa talvez de trás para frente. Porque muitas vezes, e a experiência internacional mostra isso, é mais eficaz o poder público descrever qual é a funcionalidade, qual que é o desafio, o que ele precisa resolver, do que propriamente falar o como, ou qual é a solução, ou qual é a tecnologia mais apta para isso. Não preciso ir muito longe para dizer para vocês que os desafios que foram colocados e lançados hoje das primeiras 2 chamadas públicas do IdeaGov dizem respeito a soluções inovadoras destinadas ao combate da Covid-19, que é, obviamente, o tema do momento para o qual nós precisamos de obter, primeiro, soluções inovadoras que ajudem o Estado a fazer monitoramento, controle, ou então até mesmo, por exemplo, construir tecnologias que reduzam a nossa dependência dos materiais importados e, enfim, os EPIs importados. E o segundo ponto, uma coisa que é muito importante, relacionado também à testagem, aos mecanismos de testagem para a doença. Então, o IdeaGov ele nasce para isso, com essa proposta. Tentar unir essas 2 pontas da cadeia, desde o desafio que eu elenco até a melhor forma de contratar. E a melhor forma da gente fazer isso primeiro, conhecendo bem os desafios que a gente precisa enfrentar. Esses primeiros desafios saíram na área da Secretaria da Saúde por motivos óbvios que todo mundo conhece, e a nossa presença física em casa e não juntos, acho que de forma eloquente o porquê. Mas, por que não outras chamadas envolvendo institutos da CIMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ou outras chamadas envolvendo a relação do Estado com startups, envolvendo, por exemplo, as próprias ICTESPs aí da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Acho que nós temos muito espaço para isso. E hoje a gente tem startups atuando em praticamente todos os setores, desde TI,
né? Até, por exemplo, na biotecnologia, em todas as áreas a gente encontra aí empresas inovadoras, capital nascente. E uma coisa interessante do IdeaGov é que tem soluções que às vezes você não precisa pensar na compra pública. Às vezes está muito cedo. Às vezes tem uma coisa que saiu da pesquisa básica agora e você precisa o quê? Testar. Você precisa do setor público, ou até dos dados, ou até do ambiente do setor público, para tentar fazer o protótipo, para tentar validar algumas premissas. E a ideia do programa IdeaGov é justamente essa. Foi um programa que a gente construiu também junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como eu falei, cabalisticamente lançado hoje aí os 2 editais. As propostas, salvo engano, vão até dia 31 de julho, e eu acho que são as primeiras chamadas de muitas outras que a gente consegue pensar quando a gente aproxima. Primeiro, o jurídico e o administrativo, o procurador de quem está lá no NIT. Eu acho que essa é uma primeira premissa fundamental. E segundo, quando a gente consegue estar aberto ao diálogo. Eu queria finalizar aqui com um conceito que é caro para todo mundo, que é o de inovação aberta, que o Chesbrough falava lá em 2003, salvo engano, quando ele cunhou esse conceito, de que é um erro pressupor ou admitir que a geração de conhecimento ela nasce ou ela consegue formar o ciclo completo dentro de uma mesma instituição. Na verdade, a gente pensar em inovação aberta significa também a gente assumir como premissa que as nossas instituições, Procuradoria, ICT, Estado, a gente não tem as respostas para tudo. A gente tem as perguntas. E para a gente poder crescer e de forma com inovação aberta, a gente tem que estar permeável a esses fluxos de conhecimento que vêm e vão, que vêm de outros, por exemplo, dos pesquisadores, que saem da Procuradoria, que vêm da Fundação de Apoio, que vão para a ICETESP. Então, eu queria agradecer à Fundepag pelo convite, queria agradecer a vocês todos pela paciência de terem me ouvido e passar essa mensagem aí, portanto, agradecendo aí novamente a oportunidade que vocês nos dão de diálogo, que é o mais precioso e é a premissa mais básica que a gente tem quando a gente quer construir conhecimento e avançar juntos. Era isso que eu tinha para dizer, queria agradecer muitíssimo e passar então a palavra aí, acho que para o Álvaro, para depois a gente seguir para o Edson. Beleza, muito obrigado, Rafael. Outra aula magna, hein? Nós estamos, olha, que beleza. E nós vamos ter uma terceira aula magna, vocês sabem, né? Deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci, lamentavelmente, viu? Na comissão criada pela antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia, a participação do Fábio Dyer foi espetacular. A participação do Fernando Menezes. Menezes, que hoje é diretor administrativo da FAPESP, foi perfeita, tá? E a grande vantagem da comissão que foi criada na época é que ela incluiu todas as instituições interessadas em pesquisa científica do Estado de São Paulo, né? Não foi só uma parte delas, foram todas. Então, a discussão foi riquíssima e eu acho que também é por isso que nós tivemos essa boa legislação que a gente está tentando aplicar com eficiência agora, né? Bom, gente, nós vamos ter agora nós vamos falar um pouco da prática, tá? De como praticar as leis que favorecem a parceria público-privada, principalmente no âmbito da pesquisa científica, tecnológica e de apoio à inovação. Nós vamos falar com o Edson, que trabalha, eu acho que há mais de 10 anos, né, Edson? Mais de 10 anos. Com esse assunto e que tem muitos casos a nos contar e vocês vão ver que a gente está perdendo um pouco de tempo e um pouco de oportunidade, muita oportunidade em aproveitar melhor o que a legislação nos oferece. Por favor, Edson, fique à vontade. Muito obrigado, Álvaro. É sempre um prazer trabalhar junto com a Fundepag, com a Conexão Fundepag. Também tenho histórias para contar junto ao IPT. Tenho bons amigos lá e bons projetos realizados. Então, me sinto em casa e também acho que posso contribuir com uma pequena parte sobre esse ecossistema da inovação e, principalmente, complementar
o que brilhantemente foi feito pelos dois colegas que já explanaram, já falaram, né? Foi interessantíssimo ouvir o que o Leonardo trouxe sobre o web. Na verdade, ele trouxe o ambiente regulatório da inovação por completo, né? Ele deu o panorama geral regulatório da inovação. E o Rafael nos trouxe com cases uma linguagem até mais impactante do que a técnica, uma linguagem de uma verdadeira missão, que parece que ele absorveu junto à Procuradoria-Geral do Estado e, principalmente, querendo fazer com que o ecossistema seja integrado, né? Seja conectado. Então, vem com muita força o discurso dele de que estamos preparados aqui no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, para trabalharmos juntos, né? Iniciativa privada e setor público. Apresentaram-se várias ferramentas, vários instrumentos jurídicos para isso se realizar. Há um acervo enorme de instrumentos e todos à disposição de quem quer, de fato, fazer inovação no país, né? Eu acho que isso é de impacto e é importante. O Álvaro cometeu uma gafe, peço vênia para isso, mas ele já denunciou minha idade, o tempo em que atuo com lei da inovação, com incentivos fiscais. E, de fato, isso é verdade. Eu tenho muita honra de ter começado a falar às empresas sobre inovação tecnológica e incentivos fiscais desde 2007, desde 2006, na verdade, né? Então, eu me recordo de um número, quando a gente apresentava relatórios para o MCTI, né? A gente tinha 180, menos de 100 empresas, no primeiro ano, menos de 100 empresas, no segundo ano, 180 empresas, usufruindo de benefícios fiscais à inovação. Hoje, depois de... a gente está já em 2020, né? Então quase 15 anos aí depois, a gente tem 1.800 empresas utilizando os incentivos fiscais para a inovação no país. Pessoal, apenas 1.800 empresas. E de uma forma bem... na verdade, chamando as empresas para participar, o MCTI diz que há potencial de 150 mil empresas utilizarem incentivos fiscais no Brasil. Então, a gente está falando de 1.800 utilizando, de fato, mas com potencial aí de 150 mil para entrarem. Então, vejam que é um campo que há muito potencial para isso, e a gente pode ampliar sempre o número de parceiros, profissionais competentes, profissionais que querem entrar no ecossistema da inovação e fazer com que esse universo cresça, né? Que tenha mais empresas beneficiadas e mais força política dentro da realidade da inovação no país. Então, eu acho que eu introduzo essa minha fala com esse ponto, né? Pegando o gancho dos colegas e dizendo do potencial que temos para trabalhar com inovação no país. E é um potencial tão grande que a gente vai precisar de muita gente para fazer isso acontecer. E que venham, né? Profissionais que queiram trabalhar num universo tão bonito e tão de tanto entusiasmo como é a lógica da inovação tecnológica, mas não só inovação tecnológica, inovação de negócio, inovação de gestão, vários tipos de inovação e que venham, que se somem a todos nós que estamos aqui já há algum tempo trabalhando com esse fator de vantagem competitiva, né? Eu tenho, antes de começar, e se me permitirem os colegas, eu tenho uma fala, ou um speech breve, que nos remete à seguinte pergunta: por que empresas inovam, né? Por que fazemos inovação, né? Por que o governo estimula a inovação, né? Então, eu trouxe 5, 6 slides aí para comentar sobre a minha apresentação como um todo, mas eu introduzo essa fala com essa pergunta
geral, né? Por que fazemos inovação? Então, eu tenho duas respostas para dar que podem chamar a atenção sobre essa pergunta. Uma primeira, por que empresas inovam? Schumpeter, né, já diz o seguinte, que a estratégia da inovação ela é mais sustentável e mais impactante do que a estratégia de preço, né? Então, a gente está aqui com agora 115 participantes, quiçá 140 participantes, ouvindo algo importante sobre a estratégia da inovação. A estratégia, portanto, da inovação, ela é fator de vantagem competitiva. Imagine, por exemplo, uma empresa que acha que vai continuar no mercado apenas porque tem um preço mais barato do que o concorrente, né? A gente sabe que isso tem valor, isso tem alguma sustentabilidade, mas a inovação a longo prazo, ela se mostra muito mais impactante e muito mais vantajosa do que a inovação por preço. Outro fator importante, por que fazemos inovação, é porque, agora usando um pouco do mundo jurídico, né, fazemos inovação como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia nos comenta e fala de uma forma muito apropriada, inovação é liberdade de expressão, né? É direito fundamental, sem dúvida alguma, né? Trata da dignidade da pessoa humana. Então, quando você permite que um colaborador participe numa organização e faça a inovação tecnológica, você não só está pensando no seu produto, no seu negócio, na sustentabilidade do seu negócio, mas, sem dúvida nenhuma, você está gerando liberdade de expressão, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um outro papel da inovação do ponto de vista pessoal, não somente regulatório, que impacta e que nos traz entusiasmo quando falamos desse assunto. Então, com essa breve introdução, eu tenho aqui 3 ou 4 slides, se me permitem, para compartilhar com vocês e já entrar agora diretamente no assunto que me foi trazido como objeto desse webinar, né? Então, falei já do Schumpeter e aqui alguns dados gerais sobre inovação. Olha só, pessoal, o Brasil está na 66ª posição de um total de 129 no ranking global da inovação, segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 40% do orçamento da União vincula-se a pagamento de juros, né? Atualmente, a gente tem, com alguma reflexão para mais ou para menos, a gente tem para a inovação 1,27% do PIB, né? Ou seja, menos do que o que a gente entende, ou, na verdade, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia entende que é o mínimo para investimento de um país em inovação, o mínimo de 2%, né? Os dispêndios em atividades inovativas pelas empresas giram em torno de 67,3 bilhões de reais, né? Pelo menos segundo dados do Pintec, né? Agora, em relação à Lei do Bem, a gente tem esses números aí que aparecem como informação geral. 1.850 empresas beneficiadas pela Lei do Bem, né? No ano base de 2018, como eu já tinha mencionado, também a gente tem um número que já foi apresentado de forma introdutória de 150 mil empresas se beneficiando, podendo se beneficiar da Lei do Bem, e a gente tem uma renúncia fiscal já consolidada aqui no país de mais ou menos aproximadamente 3 bilhões de reais com base na Lei do Bem. Na verdade, se a gente somar a Lei da Informática e outros incentivos fiscais, a gente chega praticamente a 8 bilhões de reais em incentivos fiscais. Então, uma renúncia fiscal considerável, mas aquém, sem dúvida nenhuma, do potencial que temos aqui no Brasil em relação a incentivos fiscais, né? Indo basicamente para a legislação, né, o Leonardo já trouxe uma reflexão importante sobre a Lei 13.000
13.243 de 2016, né? E ela, de fato, ela trouxe várias mudanças no marco regulatório da inovação. E uma dessas mudanças, sem dúvida nenhuma, foi o conceito, né? A gente tem que lembrar que inovação é muito mais ampla do que inovação tecnológica, mas para fins de legislação tributária, de incentivos fiscais, a gente tem uma redução do que é inovação, né? A gente tem que lembrar que o que é incentivado pela Lei 11.196 de 2005 é a inovação tecnológica, né? Ou seja, inovação acontece em negócios, em gestão, em processos e produtos, mas o que é de fato incentivado pela Lei 11.196 de 2005 é a inovação de processos e produtos, né? Observando que a Lei 13.243 de 2016 tirou um peso do setor de serviços. Eu me recordo disso, eu tive projetos aí na Fundepag, na Conexão Fundepag, que a gente tinha uma certa dificuldade para explicar, quando remetíamos ao MCTI, projetos relacionados à inovação em serviços. Hoje, a gente já tem um cenário muito mais otimista com relação a incentivos fiscais a serviços. Inclusive, a Lei 13.243 de 2016 diz o seguinte, que inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos. Uma mudança de conceito fundamental para a gente viver, expandir, né, na verdade, os incentivos fiscais para projetos inovadores em serviços, né? Uma observação também importante nessa questão de conceito de inovação, dado pela legislação, é que inovação não é só novidade, né? Não é só aperfeiçoamento do ambiente produtivo e social, mas é também agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes. Então, a gente tem que observar um ponto importante quando se refere a conceito de inovação tecnológica. Inovação não é só aquilo que é novo. Inovação não é só aquilo que é patenteável. Então, o conceito de inovação, pelo menos para fins tributários, fins relacionados a incentivos fiscais, ele é até menos abrangente do que a inovação que a gente chama de inovação que gera patente, né? Que gera propriedade industrial. Então, esse item 2, ele não deixa dúvida sobre isso. Quando você fala de uma agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existente que possa resultar em melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Então, esse conceito é importante resgatar esse conceito e apresentar para quem estiver nos ouvindo, porque ele nos permite identificar o que na verdade, enquadrar projetos de inovação tecnológica que têm potencial para trabalhar com incentivos fiscais a partir desse conceito. Conceito, portanto, amplo, conceito que pega o novo, mas também pega aquilo que se agrega com novas funcionalidades ou características a produto ou serviço ou processo já existente. Ok? Indo para uma reflexão, agora um pouco diferente, mostrando o cálculo geral de incentivos, né? Eu trouxe os slides principalmente por esse ponto, porque ele deixa muito claro quanto se pode ter de incentivos a partir do momento em que você quantifica um projeto de inovação, né? Então, se você tem um projeto, por exemplo, de R$1 milhão, a lei do bem, se for enquadrado a lei do bem, e essa é uma análise casuística, uma análise caso a caso, você pode ter algumas oportunidades de incentivos fiscais. Uma primeira oportunidade é deduzir da sua base de cálculo 60%
e aí você tem uma redução já direta de 20,4% de incentivos fiscais sobre esse projeto. Então, por exemplo, o projeto custa R$1 milhão, você pode ter incentivos de R$204 mil. O que significa isso na prática? Então, uma empresa que vai gastar R$1 milhão com o projeto, ela não gasta R$1 milhão com o projeto. Ela gasta, na verdade, R$796 mil. Ou seja, fica muito mais barato um projeto de inovação a partir do momento que você usa incentivos fiscais baseados na Lei do Bem, na Lei 11.196 de 2005. Há vantagens, esse valor pode subir, ao invés de ser apenas 20,4%, na verdade que já é bem considerável, né? Tem incentivos fiscais de 20,4%, você pode chegar a 27,4%, portanto, ao invés de você pagar R$1 milhão em um projeto, tem um custo total de um projeto de R$1 milhão, com os incentivos fiscais você pode chegar a R$274 mil de incentivos fiscais se você contratar pesquisadores, né, no ano base desse projeto. Então, se você aumentar o seu quadro de pesquisadores de 5% a 10%, você pode ter incentivos fiscais na ordem de R$274 mil. E pode ainda aumentar mais esses incentivos se registrar patente, né? Se levar... Então, olha aquele ponto que eu trouxe no slide anterior. O registro de patentes para a questão de incentivos fiscais, ele, na verdade, ele incrementa os incentivos. Ele não é pré-requisito, né? Olha, quer dizer que eu só uso incentivos fiscais se eu registrar a patente? Não, inclusive a legislação permite um acréscimo, né, sobre os respectivos valores de incentivos, se você fizer o trabalho, se você de fato registrar a patente, né, depositar em primeiro lugar a patente e depois ter a concessão dessa patente. Mas isso não é pré-requisito para utilizar os respectivos incentivos fiscais. Então, essa é a espinha dorsal da lógica de incentivos fiscais com a Lei 11.196, né? Indo em frente, há outros benefícios fiscais, né? Financeiros, quando você insere a Lei do Bem na realidade da sua organização, ou vincula a Lei do Bem a um projeto tecnológico. Então, alguns incentivos, né? O primeiro eu já disse, de 20,4% a 37% de incentivos, mas você tem redução do IPI, você pode ter redução de 50% da alíquota do IPI para quando você coloca equipamentos à disposição da inovação tecnológica, esse é um ponto. Há uma oportunidade de depreciação integral e amortização acelerada de bens. Isso pode ser financeiramente, trazer um impacto financeiro importante para fluxo de caixa das organizações que investem em inovação tecnológica. Você tem subvenções econômicas das mais variadas, você tem incentivos com patentes, como eu já disse, mas não só aquele de incrementar incentivos fiscais, mas a zerar o imposto de renda gastos com manutenção de patentes. E tem um que é fundamental. Então, quando você faz, por exemplo, parcerias com ICTs, né, você pode ter uma exclusão adicional não só de 60% dos dispêndios com atividades de P&D, mas você pode ter uma exclusão adicional de 50% a 250% dos dispêndios com atividades de P&D a serem executados por ICTs. Olha só, esse impacto é gigantesco na lógica tributária. Então, você pode ter incentivos equivalentes a entre 17% a 51% do valor do projeto com parcerias com ICTs. Então, eu explico isso melhor. Então, aquele projeto que a gente deu como exemplo no slide anterior, imagine que você tem R$1 milhão aí de projeto, de custo de projeto. Se você fazer isso com parceria, em parceria com o ICT, você pode ter, então, R$510 mil
de incentivos fiscais, ou seja, o seu projeto não custa mais R$1 milhão, custa R$490 mil. Então, uma redução financeira considerável a utilizar a respectiva lei do bem, a Lei 11.196. Para fechar, e eu quero ser muito rápido nessa apresentação, os colegas já falaram tudo que podiam falar sobre o marco regulatório da inovação, eu quero trazer especificamente os requisitos para a utilização da lei do bem. E eu já, falando desses requisitos, já encerro o meu speech, a minha fala nessa webinar. Alguns requisitos para a utilização da lei do bem. O primeiro é estar no regime de lucro real. Então, a empresa precisa estar no regime de lucro real. Bem, ponto número 1. Será que isso é verdade? Será que, então, eu olho para a lei do bem e olho para o meu regime tributário e penso assim, puxa, o meu regime é de lucro real. Ok, posso participar da lei do bem. Não, o meu regime é de lucro presumido. Ou eu sou uma startup, como comentaram, né, os colegas. Será que eu não tenho oportunidades com a lei do bem? Eu queria chamar atenção para um acórdão 13.002.003.082 da segunda turma do CARF. Essa decisão foi tomada em 2018, foi uma sessão de 2018, relator Gustavo Guimarães da Fonseca, e ele trouxe 2 pontos importantes que remetem à instrução normativa da Receita Federal, a instrução normativa 1187 de 2011. E essa decisão, ela traz 2 reflexões importantes e que, de uma certa forma, já aconteciam pelo menos a gente já tentava, com algumas empresas, utilizar os incentivos fiscais para empresas de lucro presumido e empresas que são do simples, né? Então, o primeiro ponto, vamos para empresas de lucro presumido. Isenção tributária, é o item 2 aí do slide, isenção tributária na apuração do lucro presumido sobre receita de P&D. Então, cuidado, não é toda a receita de uma empresa que está no lucro presumido, mas só receita que vem de P&D. Então, se uma empresa, por exemplo, tem 25 milhões de faturamento, a gente vai imaginando que desses 25 milhões tem um produto ali que aquela empresa tem e tem o seu impacto e esse produto gera 20 milhões de faturamento, você não está falando desses 20 milhões. Mas suponhamos que ela tem alguma receita vinda de um projeto de inovação tecnológica, né? Porque está trabalhando em parceria com uma empresa de lucro real ou fazendo um projeto com um ente do governo. Esses 5 milhões que vêm desse projeto de P&D, como serviços, a gente pode pensar numa redução tributária baseada nessa decisão do CARF. Outro ponto importante é empresas de pequeno e médio e grande porte. Aí a gente não tem dúvida, toda vez que essas empresas trabalham com empresas de lucro real e elas recebem recursos dessas empresas de lucro real, elas não podem se beneficiar especificamente do incentivo, mas elas podem trabalhar com essas empresas de lucro real e dizer que as despesas que eventualmente serão delas, essas empresas de lucro real podem jogar na lei do bem. Então, veja que a gente não pode pensar num requisito tão fechado e tão vinculado a, olha, não, a Lei 11.196 ela só serve para empresas de lucro real. Não, ela dentro do ecossistema de inovação tecnológica ou de inovação, elas apoiam sim a entrada de empresas de lucro presumido e empresas de pequeno e médio porte, que vão trabalhar em parceria com essas empresas de lucro real e vão sim se beneficiar de alguma forma do arcabouço legal de incentivos fiscais. Então, esse é um ponto. Outro requisito, segundo requisito,
é a questão de se ter lucro fiscal no ano de apuração. A gente tem que falar de incentivos fiscais no ano base. Então, por exemplo, se uma empresa não tiver, vamos supor que ela está fazendo um projeto aqui no ano de 2020 e ela, de repente, tem prejuízo fiscal. O projeto, infelizmente, não vai poder ser utilizado para reduzir imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Estar com as obrigações fiscais em dia, demonstrando por meio de emissão, né, de CND, ou certidão positiva de débitos, e, claro, ter investimentos, o quarto requisito, ter investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. E aí, quando a gente fala em investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, a gente tem que observar que a legislação nos traz 5 atividades vinculadas à PDI, né? Pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, tecnologia industrial básica, serviço de apoio técnico. E cada uma dessas atividades tem o respectivo conceito na legislação pertinente. Então, de uma maneira geral, esses são os requisitos da Lei do Bem e essa é a potencialidade da Lei do Bem. E é com isso que eu fecho a minha apresentação, dando uma rápida pincelada sobre incentivos fiscais vinculados à Lei do Bem. Era isso que me foi inserido como parte da apresentação. Eu espero poder ter ajudado a esclarecer alguns itens de utilização da Lei do Bem na prática.